Se você recentemente foi multado pelo bafômetro, tem dois pontos cruciais que eu vou compartilhar aqui nesse vídeo, utilizando-se de um auto de infração, que é o principal documento e que dá início no processo administrativo tanto para suspender o seu direito de dirigir por 12 meses, de você ter que fazer um curso obrigatório de reciclagem e, obviamente, o pagamento do débito da multa, que é aquele valor bem alto de quase R$ 3.000. Eu vou mostrar aqui na tela sobre essa situação, no qual eu realizei agora há pouco um atendimento com uma cliente que era lá de João Pessoa, tá? Então aqui é parte do auto de infração, não vou mostrar o restante, até porque não tem motivos para eu expor dados sensíveis acerca dessa condutora, mas é justamente sobre esses dois campos, tanto em relação aos dados do etilômetro, como também o campo de observações, que assim que você é flagrado numa blitz policial, você deve sempre observar do auto de infração. E geralmente como que funciona, né, essa fiscalização da lei seca? Primeiro você passa por uma triagem, no qual o policial ele vai aproximar um bastão que acende uma luz verde, vermelha, em algumas situações laranja. Se acender a luz verde, você é liberado da fiscalização. Se acende uma luz vermelha, é a partir desse momento que é o grande intuito desse vídeo aqui. Porque qual que é a tática da grande maioria dos agentes de trânsito a partir do momento que o bastão acende a luz vermelha? Eles começam a coagir o motorista através do que nós chamamos de uma coação moral, por conta do motorista ter a sua decisão influenciada ao observar que aquele equipamento ele acendeu a luz vermelha. Imagina, né, a seguinte situação: você é parado, você observa que aquele bastão acendeu a luz vermelha, você obviamente fica com medo de ser preso. Então, consequentemente, você vai recusar a realizar qualquer outro teste de alcoolemia. E era justamente isso que aquele policial, aquele agente de trânsito, queria que acontecesse. E o porquê? Porque na grande maioria dos casos, por mais que ele tenha compartilhado no auto de infração essas informações aqui sobre o etilômetro, que apenas você será autuado pelo etilômetro passivo, não há qualquer legalidade nisso, na verdade há uma grande abusividade quando você recusa apenas o etilômetro passivo, haja vista que no momento da fiscalização, lá naquele local da fiscalização da lei seca, deve existir o etilômetro ativo, aquele que você assopra o bucal descartável, para verificar lá no fundo dos seus pulmões se realmente você estava sob a influência de álcool ou um remédio ou qualquer outra substância psicoativa. Agora, o que acontece através dessa coação ao você olhar para aquele bastão e acender a luz vermelha? Consequentemente, a sua decisão estará influenciada por conta disso. E você vai ficar com medo, com receio e vai recusar qualquer outro teste. Só que em muitos casos, esse etilômetro ativo, aquele que assopra o bucal, não existe no local da fiscalização. Ele não estaria disponível caso você optasse por realizar o teste. E acontece muito isso, muito. Então, sempre que você for parado numa fiscalização, o que eu recomendo? Não recuse apenas levando em consideração aquele bastão que eles aproximam da janela do motorista. Sempre verifique se realmente, se na realidade existe de fato aquele etilômetro ativo, que você é só para um bucal descartável. Agora, se de fato existir na fiscalização, se ele trouxer até você aquele etilômetro ativo que é só para um bucal, aí sim você poderá recusá-lo. Agora, num primeiro momento, jamais recuse de imediato. Investigue se realmente existe no local esse equipamento, porque você não poderá ser autuado apenas com base nesse bastão que ele aproxima da janela do motorista. Deve existir o etilômetro. Porque teve muitas situações, já atuamos há mais de 9 anos somente com o direito de trânsito, e um dos primeiros procedimentos que nós adotamos é sempre entrar em contato com o órgão de trânsito e solicitar de forma documental provas. E uma dessas provas é sobre o etilômetro. Em muitos casos, o etilômetro que o policial destacou aqui no auto de infração, ele estava disponível, de fato, realmente é um etilômetro que existe, porém em outro município e até mesmo em algumas situações em outro estado. Então, como que ele poderia estar presente numa fiscalização sendo que ele estava em outro estado? Conforme as informações do próprio Inmetro e do órgão de trânsito. Quando solicitamos essas informações documentais que eles são obrigados a fornecer. E se não fornecerem, trata-se de cerceamento de defesa, ou seja,
eles estão impossibilitando a sua defesa. Quando o órgão de trânsito, isso serve para qualquer serviço, qualquer outra situação, não somente multas de trânsito, mas qualquer órgão público que venha a dificultar o acesso a documentos, você poderá utilizar isso como forma defensiva, principalmente de maneira judicial. Tá? Então, eis o motivo de você jamais recusar de imediato qualquer outro teste de alcoolemia quando é apresentado para você o etilômetro passivo. Sempre procure investigar se naquele local da fiscalização existe realmente o etilômetro ativo, aquele que assopra o bocal descartável. Justamente por conta desse detalhe, em muitos casos, esse etilômetro ativo não está disponível no local. Agora, o segundo ponto muito importante que você sempre precisa observar é o auto de infração de trânsito e o seu campo de observações. Aí você pode me perguntar, né? Poxa, mas eu não tenho esse auto de infração em mãos, e agora? Caso você passe por uma situação, né, ou esteja apenas de forma curiosa tentando entender como que funciona a lei seca, mas quando você é flagrado numa fiscalização de lei seca, o policial ele deve perguntar para você se você deseja uma segunda via do auto de infração, lá no momento da fiscalização. E se ele não perguntar, você solicite essa segunda via. Agora, se ele não forneceu essa segunda via para você no momento da fiscalização, não procure brigar, não é o momento adequado para isso, não procure discutir, na verdade isso poderá prejudicar a sua situação, você poderá ser preso, enfim, não faça isso. Sempre faça uma comunicação assertiva de maneira gentil e educada com aquele policial que está ali, porque em grande maioria são pessoas que realmente estão apenas trabalhando conforme a legislação, conforme a lei obriga, e muitos não estão ali agindo de má fé. Claro que em outras situações, sim, conforme esse auto de infração que eu estarei mostrando para você aqui na tela, precisamente o campo de observações, onde nós conseguimos observar que desse auto de infração, que ou você recebe no ato da fiscalização, ou você posteriormente solicita uma segunda via diretamente ao órgão de trânsito, ou você contrata um advogado para que ele faça isso, assim como essa condutora fez aqui conosco, com a Jacob Advocacia, onde atuamos há mais de 9 anos somente com o direito de trânsito. E aqui no campo de observações tem um detalhe bem importante. Sempre que você passa por uma fiscalização e você recusa ou faz o teste, esse campo de observações ele deve respeitar o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Ou seja, ele traz uma ficha, um padrão de quais são as informações obrigatórias que devem constar aqui. E uma delas, até levando como base a resolução 432 do CONTRAN, é a questão de o que aconteceu com o seu veículo. Esse veículo ele foi removido ao pátio, esse veículo foi liberado para um terceiro condutor. O que aconteceu afinal com esse veículo? E você, se você recusou o teste ou se você foi autuado por ter feito o teste, então significa que existe uma possibilidade de você estar sob efeito de álcool. Consequentemente, o veículo não poderá ser liberado para você mesmo. Você não pode sair daquela fiscalização de trânsito dirigindo o veículo. Porém, o policial notou o seguinte: o condutor se ausentou no momento da lavratura do auto de infração de trânsito, não sendo possível coletar sua assinatura no auto de infração. Esse ponto aqui, ele levanta dúvidas e vai de forma contrária ao que está disposto no MBFT, e obviamente usaremos como forma defensiva tanto de forma administrativa como de forma judicial em prol dessa cliente, porque dá a entender que ou ela mesma evadiu-se do local, o que seria crime, né, e ele deveria constatar aqui o número do boletim de ocorrência, ou ela simplesmente saiu do local dirigindo o seu veículo, o que seria contraditório, porque ela recusou a fazer o teste do bafômetro, ela não poderia sair do local dirigindo. Ou ainda, ela saiu do local por conta de um terceiro condutor, por exemplo, um amigo, alguém da família que foi até o local da fiscalização e saiu de lá dirigindo o seu veículo. Porém, quando acontece isso, quando o veículo ele não é removido ao pátio, e não consta essa informação aqui, se ele foi removido ao pátio e deve constar, essa informação é uma informação obrigatória, então leva a crer que foi um terceiro condutor até o local da fiscalização e de lá ele saiu com o veículo. Só que esse condutor ele também deve ser submetido aos testes de alcoolemia, conforme a resolução 432 do CONTRAN.
é uma obrigação e deve constar nesse campo de observações o nome, o número da CNH e ainda o número do teste realizado nesse terceiro condutor, que saiu da fiscalização dirigindo esse veículo. E não consta, você pode observar aqui na tela, não tem qualquer informação sobre isso. Então, são dados, e obviamente é uma das informações, é uma das teses que nós utilizamos aqui no escritório. Obviamente, tem outras situações que sempre utilizamos aqui de maneira administrativa, principalmente de forma judicial, para conseguir ajudar o motorista que nos procura. Mas o ponto crucial é, sempre observe o auto de infração. Se não recebeu no momento da fiscalização, vá atrás posteriormente. No momento da fiscalização não é momento, não é o adequado, é você discutir com um policial. Jamais faça isso. Tá? O momento adequado para você se defender é posteriormente e com informações documentais em mãos. Né? Auto de infração, e com base nisso você leva para o seu advogado de confiança, de preferência um que seja especialista, assim como nós somos aqui, e dessa maneira dar início na defesa prévia, no recurso à Jari, no recurso ao CETRAN e ainda através da ação judicial. Então esses dois pontos é muito crucial que você sempre observe desse documento chamado auto de infração, que é muito importante. E se você passou por uma situação semelhante, fique muito à vontade para enviar as suas dúvidas aqui no comentário, para deixar um curtir, compartilhar esse vídeo. Eu tenho certeza que essas informações vão ajudar outros motoristas também. E, obviamente, não deixe de nos seguir aqui nessa rede social.